Olá, seja muito bem-vindo à nossa maratona online Sem Medo de Dirigir. Eu sou Olívia Antônio, sou instrutora de trânsito credenciada pelo Detran há mais de 18 anos e também terapeuta especializada em medos e fobias do trânsito. E eu já quero te garantir desde já que nesta maratona eu vou te entregar muito conteúdo. Vão ser dicas, sacadas para te inspirar, te motivar, mas principalmente te dar a chance de realizar o seu sonho de dirigir. Dirigir sem medos e sem traumas. Aqui você vai compreender melhor a origem dos medos que te bloqueiam e virar de vez a chave dessa longa história para ser capaz de dirigir com confiança e segurança. Ao longo desses 4 dias, você vai conseguir sim colocar em prática muita coisa, se conhecer melhor e ainda dar o pontapé inicial para perder de uma vez por todas o medo de dirigir. Seu sonho é perder o medo de dirigir? Você está no lugar certo. Eu já quero te adiantar que tudo que for dito aqui ao longo desses 4 dias não são meros achismos ou sugestões. Não. Esta maratona foi preparada através de bastante estudo e muita experiência profissional que eu adquiri ao longo desses 18 anos que eu passei ajudando mulheres de todo o Brasil a superarem seus medos, bloqueios e fobias do trânsito. Eu também quero te garantir desde já que a minha equipe e eu estamos de prontidão para responder todas as suas perguntas e sanar todas as suas dúvidas. Então, fica à vontade para interagir conosco, que em ordem nós vamos respondendo uma a uma. A gente só pede um pouquinho de paciência se demorar, tá bom? Recados importantes. Aproveita esse comecinho e já curte e compartilha esse vídeo para alcançar o maior número de mulheres que talvez também estejam passando pela mesma situação que você e não veem saída. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que precisam dessa informação. Também se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você ficar sabendo de tudo que a gente tem preparado diariamente para você, tá bom? Este conteúdo vai ficar disponível só até o último dia da maratona. Portanto, se programa para acompanhar de pertinho todos os dias de programação. Nós vamos começar pontualmente nos horários mencionados, que já foram enviados anteriormente para o seu e-mail e também colocados dentro do grupo do WhatsApp que você está, ok? Então, recados dados, bora interagir nessa maratona. Eu já estou pronta e eu sei que você também. Vamos lá então? Eu gosto muito de palavras, por isso eu sempre vou buscar a origem e o significado delas. E as palavras nos falam muito, e para a gente começar de uma maneira bastante elucidativa, a gente já começa falando do significado da amaxofobia. Amaxofobia é uma palavra grega. Amaxa, que significa carro, e phobos, que significa medo. Pode parecer que é medo de amassar o carro, mas não é. É o medo doentio e irracional de veículos ou de andar de veículos. Só que nem todo medo é patológico e a minoria é por causa de traumas sofridos. Segundo dados da OMS de 2002, 6% da população brasileira sofria desse mal. E a população do Brasil em 2018 era de 209,5 milhões. Isso significa que 12,57 milhões de pessoas tinham esse problema. Já a psicóloga Olga Tessari diz que são 50%. Outras fontes já dizem que são até 70% da população, que daria em torno de 146 milhões de pessoas, onde 70% são mulheres e 30% são homens. Parece que os homens não têm medo, na verdade, não é verdade. Na verdade, eles têm sim, mas têm dificuldade de admitir e pedir ajuda por questões culturais, como as cobranças da sociedade de que o homem é forte, o homem não chora e que demonstrar sentimentos é fraqueza. E eu tenho um exemplo bem real sobre isso. Eu tive um aluno chamado Daniel, ele era psicólogo, e ele me contou um dia que os amigos dele achavam um absurdo ele estar fazendo aula, eles estavam dizendo, chega, tá bom já, vai parar já, porque ele estava fazendo aula de carro e ainda com uma mulher. Olha só o preconceito, não é? Em compensação, existem mulheres que massacram os homens. Eu tenho uma história bem real para contar sobre isso também. Eu tive um outro aluno
o Armando, e ele já com uma certa idade, já bem mais velho do que o Daniel, por exemplo, ele tinha muita dificuldade. Ele tinha tanto medo, tanto pavor, tanta trava, que ele levava, desde a primeira aula, ele levava uma garrafinha de água para dentro do carro, porque ele ficava sem saliva. Olha só a que nível a pessoa chega, ficava sem saliva na língua, por questão de medo, de trava mesmo, de bloqueios, não é? E um dia ele disse para mim que a esposa dele tinha dito que ela ia pedir para um cunhado deles ensiná-lo a dirigir, treiná-lo. Eu disse, não, não vai não. Eu estou dando aula, eu sou sua instrutora, e você vai aprender comigo e vai dirigir. Eu garanto para você que você vai dirigir. Mas ele dizia que ela não entendia isso e que ela achava que ele tinha que dirigir de qualquer forma. Então eu disse, tá bom, então eu vou até lá e vou conversar com a sua esposa. E realmente eu fui, expliquei como funcionava a questão, e que ele estava fazendo aula, que ele ia dirigir e que era no tempo dele. Que essa pressão que ela estava fazendo sobre ele não ajudava em nada, muito pelo contrário. Ele só se sentia mais pressionado e mais tenso ainda e com mais dificuldade para dirigir. No fim, ela entendeu, obviamente, e ele até deu um depoimento depois, eu gravei um depoimentozinho em vídeo dele, dizendo que ele já estava conseguindo dirigir e ele estava bem melhor em relação à saliva, não é? Já tinha melhorado em relação ao medo, realmente ele conseguiu dirigir, embora morasse num lugar até bastante dificuldade também, a garagem dele era muito difícil, enfim, era uma série de problemas que ele tinha, mas a gente conseguiu vencer. Então vocês vejam que homens também têm problema, são a minoria que nos procuram, mas os mais corajosos fazem isso. Veja, mas nem todo medo é fobia também. Na maioria das vezes, ela é falta de conhecimento e de aprendizado dos fundamentos da direção, tais como o controle dos pedais para saída, parada, ladeira, estacionamento e etc. Que se mostram na hora, por exemplo, de parar no semáforo ou de subir uma ladeira ou no estacionamento. Não saber quando e como trocar marchas, medo da crítica, medo de errar por perfeccionismo, querer ser perfeita, medo das buzinadas e xingamentos, vergonha de errar, pensamentos negativos que causam sofrimento por antecipação e ansiedade, excesso de preocupação com a opinião dos outros, insegurança, forçada a dirigir sem se sentir segura, não se sentir capaz, ouviu muito que nunca ia ser nada na vida, foi menosprezada ou diminuída, sofreu comparação. E por fim, e não menos importante, se sente isolada, pois se considera a única a sentir essas coisas. O medo te isola das pessoas e te impede de realizar esses sonhos e até de viver. Falta de familiaridade com o carro, que resulta em medo do carro. O medo que você sente, na verdade, é apenas rejeição ao desconhecido. Isso tem um nome, chama-se neofobia, medo do novo, que é um impulso natural de evitar um acontecimento, seja real ou imaginário. O que você não sabe é que as pessoas que têm esse medo são as que menos cometem acidentes. Ou se cometem, são mínimos, são pequenos erros que, comparados aos acidentes de quem não tem medo, são minúsculos. Esse medo que eu prefiro chamar de cautela, ou precaução, ou a minha preferida que é prudência, nos guarda de atentarmos contra a nossa própria vida e das demais pessoas. Dirigir com prudência inclui não se sentir maior que as próprias leis, é respeitar a si mesma e aos outros, e é saber que nós somos imperfeitos e que nós podemos errar. Sim, você pode errar, como eu também posso. Nós somos humanas. Outra coisa que eu quero dizer para você é que o medo é irracional. Ele não é baseado na razão. Ele não é raciocínio. Ele é apenas um pensamento. Na verdade, em maior ou menor grau, todos nós experimentamos alguma forma de medo. Muitos têm medos extremos e que por isso a gente classifica de fobias ou traumas em geral.
Mas eles são todos irracionais. Se a gente começar a esmiuçar, se a gente começar a verificar, realmente estudar por que existe esse medo, nós não vamos encontrar motivos reais. Mas o que faz então que a gente sinta esses medos? Geralmente é porque você teve alguma experiência negativa ou você teve uma criação baseada no medo. É muito comum. Eu diria, inclusive, que nós vivemos num mundo baseado no medo. É governado pelo medo, potencializado ao extremo. O medo é insistentemente divulgado, proliferado e expandido em todos os sentidos. A televisão, as mídias populares e alguns programas em particular se encarregam de nos amedrontar. E eles fazem isso propositalmente e ostensivamente também. É, na verdade, a banalização da violência. Você vê tantos crimes, você vê tantos acidentes e tanta notícia ruim que isso passa a se tornar comum. Mas o comum é muito diferente de normal. O normal seria a essência do ser humano, que é paz, liberdade, amor, compaixão, etc. Só que o comum da nossa sociedade se tornou o medo. Ter medo e ser violento. Tudo é violento. As pessoas falam isso o tempo inteiro. Eu ouço muito, nossa, é violento. Então, é o medo que está sendo constantemente bombardeado para o seu inconsciente. E acontece uma coisa bem interessante. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar com isso. Tem gente que liga a televisão e geralmente é na Globo. Na maior parte dos lugares onde eu vou, a televisão está ligada na Globo. É hábito. Simplesmente a pessoa liga a televisão e deixa ligado o dia inteiro. Aí eu pergunto para elas, mas por que você está ligando a televisão? Por que você deixa ligado o dia inteiro? Aí a pessoa responde, não, mas eu nem presto atenção. É só para ouvir um barulho. Eu não estou prestando atenção, nem estou ouvindo o que eles estão falando. Engano seu. Ingênuo e triste engano. Você está ouvindo tudo o que está sendo falado. O seu inconsciente ouve tudo. E é o seu inconsciente que determina o seu comportamento e as suas ações. Você sabia que é ele que governa a maior parte da nossa vida? 95% de tudo que nós fazemos, pensamos e sentimos é governada pelo inconsciente. E você está simplesmente alimentando o seu consciente com esse tipo de notícia. Daí você não sabe por que você tem medo de dirigir. Um dia numa aula eu perguntei para as alunas, quantos acidentes você realmente tem visto atualmente? Será que é o número de acidentes que a televisão fala? Porque eles pegam uma notícia e banalizam. Eles exageram na tragédia. É oculto a tragédia. Então, eu aconselho as minhas alunas a se desligarem desse tipo de notícia, porque com certeza ela está dominando todo o seu inconsciente e provocando esse medo excessivo que a maioria das pessoas tem, certo? Uma coisa também muito pontual de se falar é que hoje em dia as pessoas vivem em situação de estresse e adrenalina o tempo inteiro. As situações estressantes causam várias reações físicas. Elas fazem com que o organismo se prepare completamente, quimicamente, para reagir. E nós temos dois tipos de reações básicas. Ou a gente foge, ou a gente enfrenta. O cérebro, quando identifica uma situação de perigo, imediatamente ele põe todo o corpo em prontidão. E qual é a prontidão? Quais são as ações que o nosso cérebro faz independentemente da nossa vontade? Isso não é racional, não é uma vontade própria. O cérebro faz isso automaticamente. E o que ele faz? Ele providencia uma descarga de cortisol e adrenalina, que são hormônios que vão te ajudar a tomar uma atitude, a ter uma reação naquela situação de perigo. Essa descarga faz também com que o coração acelere, com que os olhos, a pupila se dilate para você enxergar melhor e que você tenha uma maior concentração de sangue nas extremidades. Então, muita gente me pergunta, por que eu tenho essas reações quando eu penso no carro? Quando eu penso em dirigir? Porque para você, dirigir é uma coisa perigosa. E pode não ser conscientemente, mas com certeza, se você tem esse tipo de reação, é uma coisa perigosa. Então, o seu cérebro, junto com o seu corpo, se preparam para te defender daquilo que é perigoso, para te manter longe disso. Então, as reações também são físicas. Você tem essas reações quando pensa no carro.
Embora seja apenas um pensamento, isso é perigoso. A reação é física, você sente fisicamente no seu corpo, não é verdade? E muita gente tem medo, inclusive, do próprio carro. Não só de dirigir, mas do carro também. E o que acontece é que essa descarga da adrenalina e cortisol, ela fica constante no corpo da pessoa, causando muitas doenças, muito transtorno, ansiedade. Mas o que é pior, o cérebro vicia nessa substância, ela é altamente viciante. Então você passa a vida inteira em estado de alerta. Se for uma questão de sobrevivência, quando é uma questão de sobrevivência, quando é um perigo real, é normal ter essa descarga. Mas no dia a dia, você viver com essa descarga de adrenalina e cortisol o tempo inteiro é a maior causa das doenças hoje em dia. Pode ter certeza, de muita ansiedade, inclusive, que é um dos males desta época, não é verdade? Mas o nosso cérebro, o nosso corpo não precisa estar o tempo inteiro em alerta, como algo ruim fosse acontecer a qualquer momento. Você vê, todo o nosso ser, o nosso cérebro com o nosso corpo, eles estão programados para preservar a vida, para estender a vida, para você ter uma vida mais longa. Então, ele faz isso, ele está constantemente nos protegendo, constantemente nos livrando do que ele considera perigo. Só que ele considera perigo através das informações que você dá para ele, através do que você aprendeu na escola, com seus pais, com o que você vê na TV e etc. Como eu sempre digo, essas notícias povoam o inconsciente coletivo que está impregnado com medo. Já está mais do que cheio dessas notícias de medo, de pavor, dessas notícias ruins. Então, tudo isso faz com que você receba essas informações, transforme isso em pensamento, e esse pensamento domina, ele controla toda a sua vida. Mas se você for para a origem de tudo isso, você vai ver que é apenas um pensamento. Voltando aos mecanismos que o corpo tem, eles só deveriam acontecer em situações verdadeiramente ameaçadoras. Só que o comum hoje em dia é que todas as situações são ameaçadoras, porque o inconsciente coletivo já está completamente contaminado por essa ideia de medo. É a ideia mais comum nas pessoas, elas são dominadas pelo medo de uma forma ou de outra. Então, eu diria mais ainda, eu vou mais além, eu diria que é uma mera ilusão. A ilusão vinda das informações que você tem. O que fazer então? Nós estamos perdidos, vencidos? Não, porque existe uma arma contra o medo, existe uma arma contra essa ilusão, que é o conhecimento. A partir do momento que você começa a ter conhecimento das coisas, você começa a questionar esse padrão de pensamento. Olha que interessante. Então, se você olhar para dentro de você, se você se questionar, você vai ver que dentro de você não existe uma razão para o medo. Ao contrário, existe uma voz interior que diz que esses pensamentos são uma ilusão, que o medo realmente não existe. Eu costumo dizer isso da seguinte forma: da mesma forma que a escuridão não existe, é uma ilusão, ou na verdade ela é a ausência de luz, o medo também é a ausência de alguma coisa. Ele não é algo em si mesmo, uma coisa, algo que você pode pegar, sentir ou ver. Inicialmente eu vou falar do medo como ausência de conhecimento. Mais para frente eu vou falar um pouquinho de uma coisa mais profunda, ok? Mas olha só, como é que eu explico isso? E é muito simples. Você consegue jogar uma porção de escuridão na luz numa sala iluminada, por exemplo? Dá para falar, eu vou pegar um objeto que é escuridão e eu vou jogar numa sala iluminada. Aqui a sala está iluminada. Eu consigo jogar a escuridão aqui nessa sala? Eu vou escurecer a sala? Em contrapartida, se tivesse tudo escuro, se você tiver uma escuridão, você consegue riscar um fósforo, você consegue pegar uma vela, você consegue com qualquer coisa iluminar essa sala. Então a luz é palpável, a escuridão não. A escuridão é uma ilusão, porque ela não é verdade, porque ela é a ausência de luz. Ela em si mesma não é uma coisa. O medo é igual, ele é a falta de alguma coisa, a ausência de alguma coisa. Ele não é alguma coisa em si, é a falta de. E é interessante, eu estava estudando, como eu te falei que eu estudei, eu preparei essa maratona, e estava escrito assim,
num texto que eu li, que da mesma maneira que na matemática existe o número negativo, que é a falta de alguma coisa, o medo poderia ser comparado a isso da matemática, um número negativo, que aponta para uma falta e não para alguma coisa em si. Assim, olha que interessante isso. Eu gosto muito de matemática. Adoro matemática, português, história, que mais? Filosofia. Gosto muito dessas matérias, tanto humanas quanto exatas. Então eu fui estudar isso e a matemática prova o que eu estou falando. Então, quando você aprende, quando você entende, compreende determinada coisa ou fenômeno, você deixa de ter medo. Isso é muito simples. Eu não sei se você se lembra disso, mas as pessoas antigamente, bem antigamente mesmo, elas tinham medo dos trovões. Hoje em dia, pode até ser que alguém tenha medo, existem vários níveis de temores de pessoas, na verdade, mas é mais comum que as pessoas tenham cuidado e não medo. Por exemplo, não deixar aparelhos elétricos ligados, porque pode queimar, enfim, cuidados para evitar alguns problemas. Mas antigamente as pessoas tinham realmente uma crença de que eram os deuses que estavam bravos e estavam castigando a humanidade. Então eles tinham que oferecer sacrifícios para eles se acalmarem. Essa crença não existe mais hoje. Por quê? Porque a gente sabe que o que é o trovão. Tem sim gente que tem medo de trovão, o trauma de trovão, mas é muito pouco, perto do que era antes, é uma minoria. Isso era uma crença de toda a população. Até que veio o conhecimento dos fenômenos da natureza. Tudo na vida é assim. O medo é a ausência desse conhecimento. Quando você começa a compreender o medo a partir de começar a se conhecer também, porque também não é só um conhecimento intelectual, tem que ser para dentro, um autoconhecimento. Aí você começa a se libertar. E o que eu estou te falando aqui, obviamente, vai te ajudar, com certeza, vai te ajudar a questionar tudo isso e eliminar o medo. Você vai pensar sobre isso. Mas o que realmente vai te fazer superar os medos é se conhecer. É conhecer o seu valor próprio, a sua capacidade. Esse é um conhecimento que vai além do intelecto. É um conhecimento que está ligado ao seu eu, ao seu próprio eu. A gente chama isso de cognizar, ou seja, trazer um conhecimento para dentro de você. Você ouve a mensagem, passa pelo seu raciocínio, mas vai pelo seu coração, pelo que você sente, pelo que você entende, pela sua razão interior. E aí você compreende e fala, realmente não tem muita razão de ser. Diante disso, eu acredito que você já está começando a entender que você não precisa ficar refém desse medo. Eu acredito que muita gente já esteja sentindo isso, já esteja com essa mensagem na cabeça. Então, se a gente não tem mais medo, nós também não temos mais crenças e, consequentemente, nós não somos mais controlados por elas nesse sentido. Olha que legal, porque tudo que você tem são crenças, coisas que você acredita. E se você não tem mais medo disso, dessas verdades, você já não fica mais refém dessas crenças, não é verdade? Então, eu não posso dizer para você, não tenha medo de dirigir. Eu sempre digo isso. O medo de dirigir não existe. Ele não existe porque você não tem medo quando você dirige. Você só poderia ter medo se você estivesse dirigindo. Mas se você não está dirigindo, como é que você tem medo de uma coisa que você nem conhece? Olha só como é irracional. Extremamente irracional. Totalmente irracional, entende? Ele é a falta. Como eu posso dizer para você não ter medo se ele é a falta de alguma coisa? E olha só, ele representa o próprio vazio. Então, quando a gente começa a explorar todo esse universo de escuridão, de falta de luz e de ilusão, a gente encontra a seguinte luz no caminho. Adoro isso, gente. A gente tem a palavra do conhecimento, que é a palavra que todo mundo conhece. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? O medo é uma falta, é uma ilusão. Essa é a verdade. É apenas um pensamento. Olha só que coisa incrível. Muito bom. Agora a gente vai falar um pouquinho de onde surgiu o medo. Mas antes disso, eu vou te falar qual é o contrário do medo. Aquilo que eu te falei que eu ia aprofundar um pouquinho mais para trás. O contrário do medo não é a coragem, como a maioria das pessoas pensa.
A coragem é apesar do medo. O contrário do medo é o amor. Essa linha de pensamento eu sigo porque eu conheci dois escritores que, para mim, definem bem, permeiam, norteiam toda a minha vida, tudo que eu ensino, toda a minha prática, que são a Rhonda Byrne, que inclusive escreveu um best-seller super conhecido, O Segredo, uma pessoa muito conhecida. Escreveu também A Magia, que é um livro que muita gente pratica, são os 28 dias de gratidão. E ela também escreveu o livro O Poder, que fala especificamente sobre o amor, que é a grande e única força que existe no universo, a única. O resto é falta, por isso que o medo é falta. E também no livro O Poder do Agora, que fala sobre o amor, o do Eckhart Tolle. Então, segundo esses dois autores, só existem duas emoções, o medo e o amor. Os demais são sentimentos. Existem outras linhas de ponto de vista. Tudo bem, eu não estou dizendo que essa é toda a verdade. Eu sei que na psicologia existem os sentimentos básicos, as emoções primárias, tudo isso. Mas eu prefiro seguir essa linha de pensamento. Então, voltando agora, de onde surgiu o medo de dirigir? Eu falo disso explicando a história da direção feminina. Um belo dia eu estava numa escola, e eu tenho muitas alunas professoras, acho que até a maioria delas são professoras. E eu estava na escola e entrei numa sala de brinquedo das crianças. Uma coisa me chamou a atenção. Acho que isso aconteceu lá para 2012, 2013, mais ou menos. Já faz um tempinho. Como eu sou muito ligada nesse assunto, imediatamente me chamou a atenção essa questão. Quais eram os brinquedos dos meninos e quais eram os brinquedos das meninas? Qual é o brinquedo que os meninos ganham desde que eles começam a brincar? Escreve aí no chat para mim, por favor. Escreve aí. Eu espero um pouquinho. Carrinhos, lógico. E as meninas brincam de quê? Bonequinha, casinha, fogãozinho, vassourinha, ferrinho de passar. Tem aquelas casinhas da Barbie. Tem tudo preparado para tornar as mulheres mães e donas de casa. É claro que não existe nenhum problema em relação a isso, não é essa a questão. O problema é que se cria uma mentalidade, uma crença social de que o homem nasceu para ser livre e a mulher nasceu para ser doméstica, de casa. Essa mentalidade é que permeia a nossa sociedade. É claro que isso agora está mudando, a gente já vê muita diferença, a gente já vê muitas mulheres dirigindo. E às vezes eu gosto de ficar contando quando os carros passam, ficar contando quantos deles tem mulheres dirigindo. Eu gosto de fazer isso. Ainda essa semana eu tirei uma foto e postei nas minhas mídias de uma mulher dirigindo um furgão dos Correios. Olha, muito legal, adorei aquilo, postei lá nas mídias. E eu tenho visto ao longo do tempo, ao longo da minha carreira, que o número de mulheres que dirigem está aumentando muito. Nós estamos cada vez mais próximo do número de homens, porque as mulheres estão despertando para isso. Toda mulher acha lindo ver outras mulheres dirigirem, então elas também desejam isso. E se você deseja muito alguma coisa de todo o seu coração, os meios para você conseguir acabam chegando para você. Pode acreditar e pode até pesquisar na sua memória quantas coisas você desejou que chegaram para você. É uma maravilha mesmo, não é? Inclusive, não é à toa que você está aqui. Você não encontrou essa maratona por acaso. É porque no fundo do seu coração existe um desejo gigante de se libertar, de dirigir, que vai muito além do fato de estar dentro de um carro. Ele está relacionado a essa liberdade que a gente deseja, que é inerente ao ser humano e que de uma certa maneira nos foi tirada, nos foi negada durante algum tempo ou muito tempo. Hoje as mulheres já não aceitam mais estar numa posição inferior à do homem. E é claro que tem algumas que acham que são maiores, não é? Mas não é esse o caso. A gente não é maior e nem menor. Nós somos simplesmente diferentes. E cada um tem a sua função, linda função, cada um tem seu papel, principalmente na família. Então, quando eu vi isso na sala, eu entendi imediatamente por que tantos bloqueios das mulheres. Porque nós não fomos criadas para dirigir, pelo menos a grande maioria. Eu até sou um pouco exceção, estou dentro das exceções. Mas o que está acontecendo é que muitas mulheres estão despertando, não é? Entenda,
Não sei se você ouviu isso em algum lugar, mas por incrível que pareça, o fato de você não ter brincado com o carrinho faz com que você tenha medo dele. Olha só, o menino nasce, quando ele começa a brincar, ele ganha um carrinho. E ele faz o barulho do carrinho, ele acelera o carrinho, ele faz manobra com o carrinho, e o menino vai crescendo e o carrinho vai crescendo junto com ele, até que ele se torna um adulto e o carro se torna do tamanho normal. Então, é uma coisa que ele sempre conheceu. Ele conhece o carro, ele está habituado com o carro, é um objeto familiar para ele. E para você? Ele é familiar? Você tem intimidade com o carro? Você explora, tem curiosidade sobre ele? Você sente que o carro é seu? A maioria das mulheres tem medo até do carro, de entrar dentro do carro, coitado. Eu sempre falo, tadinho, um objeto que se você deixar ali parado, ele vai apodrecer, porque ele não tem como sair andando sozinho. E a ideia que você tem é que ele é um monstro, que ele tem vida própria e vai sair andando sozinho, batendo. E o pior, com você dentro dele. Tenho vários vídeos falando sobre isso. Eu falo sempre sobre isso. Eu tenho uma série que é Mitos sobre o Medo de Dirigir, que fala que o meu carro é um monstro e ele vai me devorar, ele vai me matar. Essa é a ideia que você tem sobre o carro, que também é irracional, não tem lógica nenhuma. O carro não se mexe, ele não sai do lugar. Tudo que acontece com o carro é o motorista que está fazendo, certo? Então veja, você precisa mudar essa realidade, você precisa começar a se aproximar do carro, você precisa começar a enxergar o carro de uma maneira bem diferente do que você enxergou até agora. E como você pensa assim, que o carro é um monstro, que ele vai sair matando, e está completamente contra o nosso instinto de sobrevivência, porque obviamente o primeiro medo de todo ser humano é o medo de morrer. E é por isso que a gente tenta de todas as formas, como eu já falei, evitar isso, ou seja, prolongar a nossa vida. Então o que a gente faz? A gente pensa na alimentação, a gente se alimenta todos os dias, a gente busca uma forma de sustentar, de morar, de se aquecer e etc. E tudo isso são formas de preservar a vida. Eu espero que você já esteja mudando esse paradigma de que o carro é um monstro. Se sim, você já está eliminando de uma certa forma o medo de morrer, porque muita gente tem medo de morrer por causa do carro, está ligada, a ideia de morrer está ligada ao carro. Reforçando que isso é alimentado pela mídia também, mas está completamente ligado ao nosso instinto de sobrevivência, certo? Só que se você refletir um pouco mais, você vai saber que não existe nenhuma segurança na vida, nenhuma certeza além da morte. A esperança que a mídia prega de se proteger contra tudo é outra ilusão que foi criada também e que inclusive alimenta o medo, reforça o medo. Olha só que coisa maluca. A segurança que todo mundo busca, que a televisão diz que você tem que ter, ficando em casa, trancando a porta e etc., você também tem medo de ficar em casa e tem medo de sair. É medo de tudo. Isso é uma falsa segurança. Essa segurança não existe porque é um risco, porque viver é um risco. Eu li uma frase tempos atrás que dizia que viver é perigoso. E de uma certa maneira é perigoso porque nós não temos garantia nenhuma de nada. E o grande problema das pessoas hoje em dia, a grande frustração, a grande dor das pessoas é não conseguir controlar as situações, é querer estabilidade, essa falsa estabilidade, essa falsa segurança que é alimentada pelo medo. E a única certeza que você tem em relação à sua vida é que você não pode controlar nada. A única coisa que a gente pode controlar é a nós mesmas, nossos pensamentos e as nossas reações diante das circunstâncias. A nossa percepção do que entra em nós e o que sai de nós também. Fora isso, a gente não controla mais nada. Então, esse medo do carro, medo de dirigir, medo do acidente, medo inclusive de passar vergonha, de ser criticada, e tem muitos outros medos que eu costumo enumerar, porque, como eu já disse, ninguém tem medo de dirigir, tem medo de outras coisas, não é? De bater, de passar vergonha, de ser humilhada, medo de buzinada, medo de não saber controlar o carro, medo de não conhecer o carro, medos, medos e medos. Mas de dirigir, realmente não existe. Sabe do que você tem medo? Do novo, e muito.
Porque qualquer coisa nova que venha para a gente dá medo. É a chamada neofobia, como eu já disse. Medo do novo. Porque o nosso cérebro funciona da seguinte maneira. Ele está acostumado com um tipo de comportamento. Ele está acostumado com um estilo de vida, uma prática diária. E uma das funções dele também é economizar energia, porque tudo no corpo gasta energia. Por isso que a gente se alimenta, justamente para criar energia. E como tudo gasta energia, ele precisa preservar a energia, precisa economizar a energia. E o novo é uma demanda nova de energia, que ele não quer usar. Acontece muito também de quando a pessoa decide começar a dirigir, começarem a acontecer coisas que ela não entende e não controla. Coisas até contrárias ao seu desejo. Daí a maioria das pessoas coloca a responsabilidade em Deus, dizendo, não aconteceu porque não era para acontecer, porque Deus não quis. Na verdade, é o seu cérebro evitando que você gaste energia para aprender uma coisa nova. E sempre vai aparecer esse tipo de empecilho. Vão aparecer as situações para você não fazer, entende? Mas não é nada de ruim, é só o seu cérebro cumprindo a função dele, que é manter a energia, manter o seu comportamento, manter os seus hábitos, manter a sua rotina. É isso que ele faz. E aí também tem a questão de ter medo de se arriscar. A gente sempre ouviu que você seria uma pessoa irresponsável se você se arriscasse, não é? Você teria que respeitar os seus medos. Tudo isso são crenças que você adquiriu durante toda a sua vida. Mas o que a gente precisa realmente aprender e entender é que nós somos livres por essência e que tudo que impede a nossa liberdade deve ser questionado. Questionar, essa é a palavra, tá? E que, na verdade, ser responsável significa fazer as melhores escolhas. Então, por exemplo, existem níveis de medo e existem medos que acabam virando fobia, te impedindo de fazer essas coisas. Mas você tem que pensar também que você tem o bom senso. A diferença entre o medo e o bom senso é o que confunde muita gente. Não é medo que você tem que ter bom senso. Fazer as escolhas certas e adequadas, porque senão o medo se torna a sua prisão. Pessoas vivem com medo de tudo, inclusive isso que chamamos de amaxofobia, que é o medo de dirigir, ou até mesmo de entrar dentro de um carro. Quando nós entendemos que é tido como medo e que é negativo, a gente tem que deixar fora de nós, até o momento em que entra o aprendizado, que entra o conhecimento, e aí você começa a questionar os pensamentos e a mudar o seu ponto de vista. Então, a partir do aprendizado, você vai se tornando livre, você vai conquistando a sua tão sonhada liberdade, a sua tão sonhada independência, que é você poder ir e vir para onde você quiser e quando você quiser. Olha a diferença quando você supera todas essas crenças, esses conceitos, essa ilusão do medo e etc. Você alcança exatamente o que você deseja: independência, autonomia e liberdade. Você conquista muito mais do que isso. Você conquista a coisa mais valiosa para você, que é o seu valor próprio. Você se sentir realizada e capaz. Isso não tem preço. O que você quer realmente, o que você deseja profundamente, é se sentir capaz e valorizada. É mostrar para as pessoas que não acreditam em você que você é capaz e que você não desistiu de dirigir. E, principalmente, você não desistiu de si mesma e nem dos seus sonhos. E olha só o que você conquista quando você começa a dirigir. Você conquista a capacidade ou a possibilidade de mostrar para as pessoas que você não vai mais implorar para que te levem onde você precisa ir. Você vai até começar a dirigir para elas. Sabe aquela hora, por exemplo, que você precisa ir ao mercado e tem que pedir sempre para o marido te levar? Ou para ir passear no shopping, coisas triviais, você precisa e deseja fazer. E talvez você nunca pensa, não passa pela sua cabeça que ele também tem as necessidades dele, que ele também tem as vontades dele, os sonhos dele. Você pergunta para ele quais são? Eu acredito que não, porque nesse momento, nessa situação em que você está na independência, provavelmente você só pensa em si mesma. E não tem nada de errado com isso. Nós somos assim mesmo, tá tudo certo. Mas veja o lado dele. Há quanto tempo você pede para ele te levar em algum lugar? Há quanto tempo ele tem que deixar de fazer as coisas dele para fazer as suas? E se você mudasse isso?
E se você passasse a ajudar as pessoas, passasse a servi-las, de repente levar seus pais ao médico, seus filhos ou netos na escola, ou para passear. Você está entendendo a situação? Inclusive, eu tive uma aluna que ela era portadora de necessidades especiais. E ela era tão dependente das pessoas, ela tinha tantos problemas, tanta dificuldade, que quando ela começou a dirigir, ela me disse com os olhos cheios de lágrimas: Olívia, meu maior desejo, a minha maior satisfação é dar carona para as pessoas. Porque eu dependi das pessoas durante tantos anos e hoje eu estou na posição inversa. Hoje sou eu que dou carona. Então, quando a pessoa me pede carona, eu faço questão de dar. É a alegria dela, é o orgulho dela. Orgulho de se sentir capaz, de ser útil, de se sentir importante, sabe? Não só para ela, como para as outras pessoas também. Esse vídeo está lá no meu canal, é um vídeo muito tocante. É um depoimento muito emocionante, porque ela não nasceu assim. Ela teve doenças que deixaram dessa forma dependente. Mas com a direção, ela encontrou novamente essa liberdade, essa alegria, esse orgulho de poder virar a chave, inverter a situação. E para ela, servir as pessoas é a sua maior alegria. Ela fala isso no vídeo. Olha que coisa incrível você poder ajudar as pessoas quando elas tiverem necessidade. E essa condição está disponível para você e todas as pessoas que quiserem. Diante desse relato, eu gostaria que você comentasse aqui no chat o que você está achando dessa aula. Você se identificou em algum momento? Gostou, não gostou? Coloca aí nos comentários, por favor. Nós vamos interagir, vamos conversar. Eu queria saber também se você já conhecia essa palavra, amaxofobia. Você sabia que a amaxofobia é o medo de dirigir e que ela é considerado um campo muito importante de estudo na medicina do trânsito? Olha só como você é importante. Agora você vai ver alguns vídeos de depoimentos de alunas que passaram pelos mesmos problemas que você está passando, que estavam no mesmo lugar que você está, mas que já estão em outro lugar. Já entenderam tudo isso que eu falei, já tomaram uma atitude, a decisão de mudar e já estão realmente mudando de vida. Então, fique e sinta a alegria das pessoas que venceram a amaxofobia, ou seja, o medo de dirigir, tá bom? Meu nome é Marlene Novaes da Silva, tenho 61 anos, faço parte desse curso Sem Medo de Dirigir. E hoje, Olívia, eu tive um ponto maravilhoso. Hoje eu tinha que sair com minha mãe para vacinar, meu vizinho estava demorando e tinha um carro do meu sobrinho agarrado com o meu. Mas eu entrei no carro, liguei o carro, abaixei o freio de mão que estava duro, tu me explicou como é que era, desci com o carro até na frente. Porque família sai falar, vende o carro, Marli, você não é capaz, para que tu quer carro? Eu sou capaz, sim. Se eu conseguir comprar um carro, se eu conseguir tirar a carteira, porque eu sou capaz, Deus capacita cada um de nós. Nós não devemos ouvir o que as pessoas falam. Sou Maria do Carmo, 73 anos, daqui de Recife, Pernambuco, aluna do curso Sem Medo de Dirigir. Esse é um curso que eu recomendo para qualquer pessoa que esteja assim na minha situação, há muito tempo sem dirigir e com medo, porque você e eu, nós vamos conseguir. Hoje eu dirijo, não tenho medo. E agradeço assim de coração mesmo a professora Olívia, toda a equipe do curso Sem Medo de Dirigir. Olá, meu nome é Maria Liz, tenho 45 anos, faço parte do curso Sem Medo de Dirigir. Tenho aprendido muitas coisas. Um dos meus maiores ganhos que eu posso estar relatando é o autocontrole, de saber controlar minha ansiedade quando estou dirigindo, nos momentos certos, como fazer, né, para controlar a ansiedade. A nossa professora Olívia é uma grande instrutora com uma grande experiência que nos passa muita segurança. E aos poucos estou perdendo o medo e a vergonha, porque, como a dona Olívia disse, às vezes é medo ou vergonha. Eu senti as duas coisas. E hoje estou muito feliz que eu, aos poucos, estou criando coragem, estou pegando o carro, estou saindo. Eu sempre tive vontade de dirigir,
Mas com o tempo isso foi meio que adormecido dentro de mim. A minha carteira já vai fazer 15 anos, né? Olha que data interessante de eu reacender essa vontade de dirigir após 15 anos. Mas foi através do curso Sem Medo de Dirigir, da professora Olivia, com a equipe maravilhosa que nos dá um suporte maravilhoso. Eu comecei a acender essa chama de dirigir. O meu sonho foi reacendendo. Na verdade, ele não estava morto, ele estava meio que adormecido. Você deve ter percebido nesses vídeos que a maior parte das nossas alunas estão nessa idade madura que nós estamos. Eu me incluo nela, obviamente. E você viu que elas estão superando esse medo. Mas muitas delas me questionaram se ainda valia a pena, depois de todo esse tempo, depois de toda uma vida, tanta coisa que já tinham feito. Será que realmente valeria a pena realizar seu sonho de dirigir? É uma das questões que as pessoas colocam. E, pasme, elas se sentiam muito velhas. Consideravam até que o sonho tinha um prazo de validade, olha só. Pois eu digo que o ser humano que para de sonhar, deixa de viver e desfrutar momentos incríveis, especiais consigo mesmo e com as pessoas que amam. O sonho nos mantém vivas e até nos rejuvenesce. E você, também pensa que o sonho tem prazo de validade? Que já passou a sua época, já passou o seu tempo de dirigir? Reflita agora e encare como você realmente se sente. Ah, você sabia que sonhar rejuvenesce? É verdade, porque você pensa que você tem que ter tempo para realizar esse sonho. Então você se sente mais jovem. Olha que legal. E quando você se sente mais jovem, o seu corpo também responde. Eu mesma tenho alunas de mais de 70 anos. A média é entre 50 e 60. Claro que tem gente com menos, mas a idade, a maioria é nessa faixa. E tem as de mais de 70 anos também. Para elas, a idade era uma dificuldade. Além disso, além da questão da idade, que é o que a maioria pensa, se vai dar tempo de realizar o sonho, outra questão que tem surgido muito atualmente é a questão de usar a internet. Gente, eu faço uma pergunta para você. Onde é que você passa a maior parte do seu tempo livre? Você está na sua casa e eu na minha. Você está conversando comigo frente a frente? Não, né? Você está na internet, você está no YouTube. Você estava no grupo do WhatsApp, que é onde você se comunica com as pessoas hoje em dia, onde com certeza a maioria das pessoas passa grande parte do seu tempo. Eu passo, eu interajo o tempo todo com as minhas alunas, com outros grupos, as pessoas. Eu interajo hoje em dia com as pessoas muito mais pela internet, até por causa da situação que a gente está vivendo. Mas mesmo fora disso, hoje em dia é uma prática comum as pessoas estarem na internet. Antigamente a gente usava o dicionário para perguntar as coisas. Hoje a gente vai no tio Google, não é? Você não procura receita no tio Google? Não procura saber dos sintomas de alguma coisa, do que está sentindo? Quando nós queremos fazer uma pesquisa hoje em dia, não é no tio Google que a gente vai? Então, qual a diferença? Hoje a gente está aprendendo. A gente está se familiarizando com a internet, com a tecnologia, que também não era uma coisa da nossa época. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a me entender como adulta, a gente usava a máquina de escrever. E hoje a gente usa celular e tecnologia de comunicação sem fio, o Bluetooth e o Wi-Fi. Você está na tecnologia e eu garanto para você que ninguém vai querer deixar isso embora. Na verdade, a tecnologia está deixando de ser uma barreira. Outra questão que aparece muito é que, como a maioria de nós é muito ligada à família, aos filhos e acostumada a colocar os outros sempre na sua frente, sempre fazendo as coisas para os outros, você se acostumou a pedir a aprovação de alguém, esperando que alguém diga que está certa. E isso é uma questão muito forte também, porque você doou a sua vida inteira para os outros. Isso acontece com a maioria das pessoas da nossa geração. Nós somos criadas para isso, lembra-se? Para criar os filhos, para atender aos filhos e ao marido, e não tem nada de errado com isso. Só que muitas vezes você abandonou o seu sonho por causa disso, deixou ele para trás por causa disso, porque o seu tempo é destinado a cuidar dos outros. E se, nesse momento, você pensasse em você? Como seria se você começasse a pensar em você, começasse a sonhar novamente, tornar esse sonho possível,
rejuvenescer e ainda por cima ser livre e feliz. E para onde você quiser, na hora que você quiser, sem medo de dirigir. Eu vou deixar essa pergunta com você essa noite. E amanhã, neste mesmo horário, você vai receber o link para vir para a próxima aula, para a próxima live, tá bom? Eu quero agradecer de coração por você ter estado aqui comigo até agora. Vou pedir desculpa se a gente não conseguiu atender todo mundo, mas a gente vai responder e dizer que você já é vencedora por estar aqui. Você já está vencendo muitas das barreiras. Você não tem ideia. Você vai ter que ter um pouquinho de paciência quando avançar, mas a consciência de si mesma já se expandiu. Já não é a mesma do início, com certeza. Você vai dormir com essa autoavaliação, com essa reflexão de tudo que eu falei. Então, parabéns. Parabéns por você estar aqui. Você podia estar assistindo novela, noticiário ou fazendo qualquer outra coisa, mas você está aqui buscando essa luz, buscando conhecimento, buscando solução para a sua vida. Eu espero que você tenha gostado dessa live, de verdade. Espero que você realmente tenha aproveitado tudo. Foi de coração que nós fizemos, a minha equipe e eu. É uma doação de verdade. E amanhã tem uma surpresa. Amanhã tem um sorteio, um presente super, super especial. Não perca a live de amanhã. E eu quero aproveitar esses últimos instantes para pedir para você, se você não se inscreveu no canal ainda, que você faça isso agora. Que ative os sininhos das notificações para você não perder nenhuma publicação aqui do canal. E para curtir esse vídeo e compartilhar, porque quando o YouTube vê tudo isso, quando ele vê as curtidas, os compartilhamentos e as inscrições no canal, ele entende que é um assunto relevante, que é um assunto que precisa ser espalhado. Você tem ideia de quantas mulheres existem que estão na mesma situação que você, mas ainda não chegaram a uma solução como esta? Talvez você não faça ideia, mas eu te garanto que é muita gente. São milhões de pessoas. Então, vamos ajudar essas pessoas sendo solidárias. Vamos doar como a gente sempre faz e levar essa mensagem para mais pessoas, tá bom? Então, eu aguardo você amanhã, do meu coração para o seu coração. Eu desejo que os seus sonhos se realizem. Gratidão.